vamos estudar alguns exemplos de determinantes. No primeiro caso, seja A uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, de ordem 3, onde cada elemento representa 1 se a linha for maior ou igual à coluna, e linha mais coluna se a posição da linha for menor do que a coluna. Depois de montar, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz A. Então, inicialmente, vamos montar uma matriz genérica, chamada de A. Então, eu tenho com 3 linhas e 3 colunas. A, primeira linha, primeira coluna. A, primeira linha, segunda coluna. A, primeira linha, terceira coluna. Na segunda linha agora, A, segunda linha, primeira coluna. A, segunda linha, segunda coluna. E A, segunda linha, terceira coluna. A última linha, A, terceira linha, primeira coluna. A, terceira linha, segunda coluna. E A, terceira linha, terceira coluna. Pronto, está aqui a minha matriz genérica de ordem 3 por 3. Agora, de acordo com a lei de formação, nós vamos montar essa matriz A. Então, neste caso, a minha matriz A seria I sendo maior ou igual ao J, eu coloco 1. Se o I for menor do que o J, eu somo o I com o J. Então, aqui no primeiro caso, o I é igual ao J. Se é igual, eu coloco 1. Na segunda linha, primeira coluna, o I é maior do que o J. Se é maior, eu coloco 1. O I é maior do que o J. Se é maior, eu coloco 1. Segunda coluna, o I é menor do que o J. Se o I é menor do que o J, eu somo o I com J. 1 mais 2, 3. I igual ao J. Se é igual, eu uso 1. I maior do que o J. Se é maior, eu uso 1. A última coluna, eu tenho I menor que o J. Se é menor, eu somo 1 mais 3, 4. I menor que J. Se é menor, eu somo 2 mais 3, 5. I igual a J. Se são iguais, eu coloco 1. Pronto, está aqui a minha matriz representada desta maneira. Agora, como ela é uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, nós vamos aplicar a regra de Sarros, que inicialmente manda copiar as duas primeiras colunas aqui do lado. Então, 1, 1 e 1, que é a primeira coluna que eu copiei aqui, e a segunda coluna, 3, 1 e 1, eu vou colocar aqui. Agora, nós vamos trabalhar com as diagonais para poder calcular o determinante dessa minha matriz A. Então, seria a primeira diagonal, 1 vezes 1, vezes 1. 1 positivo. Em seguida, 3 vezes 5, 15 vezes 1, 15. A próxima, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Positivo. O sinal que fica aqui, no caso, é o resultado, o sinal resultante da multiplicação. Agora, nós vamos fazer na direção da diagonal secundária. Lembrando que eu sempre tenho que trocar o sinal. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 1, 4. Positivo. Como é para cá, eu escrevo negativo. O próximo. 1 vezes 5, 5 vezes 1, 5 positivo. Como é para cá, 5 negativo. A última diagonal, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3 positivo. Como é na direção da diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, 3 negativo. Agora, basta somarmos. Aqui eu posso cancelar. E quando eu somar todos os valores, o determinante da minha matriz A seria o número real 8. Pronto. Neste segundo exemplo, nós temos uma equação, igualdade e incógnitas. Então, matriz 3 por 3 e matriz 2
por 2. Calculo o determinante desta e igualo esses dois determinantes para resolver a equação que ficará montada. Portanto, de uma matriz 3 por 3, eu vou montar aqui x menos 1 e 1, vou repetir esta, 4x e x mais 1. Esses aqui eu já vou colocá-los até entre parênteses. Tenho ainda menos 2, 1 e 3. Aplico a regra de Sarros. O que seria a regra de Sarros? Copiamos as duas primeiras colunas aqui do lado. Então, eu tenho x menos 1 e 1. E a segunda coluna, 4x e x mais 1. E vou usar a caneta colorida para calcular este determinante e ver quanto que vai dar. Então, aqui, diagonal principal. X vezes x, x ao quadrado, vezes 3, 3x ao quadrado. A segunda diagonal. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Na outra diagonal. Menos 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1. Então, menos 2, que multiplica x menos 1, x mais 1. Agora, vamos ver na direção da diagonal secundária. 1 vezes x, x vezes menos 2, menos 2x. Mas como é nessa direção, mais 2x. O próximo. 1 vezes x, x. X que multiplica x mais 1. Como é nessa direção, eu mudo o sinal. Então, menos x que multiplica x mais 1. E por último, eu teria esta diagonal. 3 vezes 4, 12, que multiplica x menos 1. Mudando o sinal, menos 12, que multiplica x menos 1. Mais 1. Não, menos 1, tá certo. Agora, nós vamos fazer o determinante desta matriz e igualar a isto. Já efetuando os cálculos e resolvendo e agrupando todos os termos semelhantes, o determinante da minha matriz 3 por 3 resulta em menos 11x mais 18. Agora, vamos calcular o determinante desta aqui. Seria x, 2, 3 e 1. Então, o determinante seria x menos 6. Esse é o determinante da matriz 2 por 2. Como os determinantes são iguais, basta igualar isto a isto. Então, eu teria menos 11x mais 18 igual a x menos 6. Equação do primeiro grau. Então, o que tem x para um lado, o que não tem para o outro. Menos x igual a menos 6 menos 18. Menos 12x igual a menos 24. Multiplicando tudo por menos 1, que ficaria tudo positivo, o meu x seria 24 divididos por 12, ou seja, x igual a 2. Então, para que o determinante desta matriz seja igual ao determinante desta, somente se o meu x for igual a 2.